Paz do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 25, versículo 29 ao versículo 34. Amém? Jacó cozera um guisado. Veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o seu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Feche os teus olhos um pouquinho, curva a sua cabeça. Eterno e soberano, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Ó Deus, como nós temos a necessidade da tua voz, como nós temos a necessidade da tua presença, Pai, da tua revelação para o nosso espírito, a nossa alma, a tua palavra. Nessa noite, ó Pai, que esta palavra, como um pão vivo, sacie, Pai, a fome do nosso interior, ó Pai, do nosso ser interior, do nosso espírito, da nossa alma, que são, Senhor, dependentes e carentes diariamente, ó Deus, da tua presença. Fala conosco, ministra em nós o teu santo propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero trazer um tema para essa palavra nessa noite: trocando o eterno pelo passageiro. Trocando aquilo que é eterno, aquilo que é infinito, aquilo que vai durar para sempre, por aquilo que é passageiro, por aquilo que dura pouco, que tem pouca consistência, que vira bicho, que estraga, que logo acaba. Muitos tomam essa decisão na vida. Muitos, até no caminho do Evangelho, tomam essa decisão de trocar o eterno pelo passageiro. E é uma decisão muito medíocre, uma decisão muito pequena. Quando se decide pela terra em detrimento do céu, se perde a salvação, se perde a graça de Deus, a abundância de Deus. Com base nessa palavra, nessa noite, eu quero falar sobre isso, queridos, com vocês. Trocando o eterno pelo passageiro. Nós vemos a história de Esaú e de Jacó, irmãos gêmeos, como a Bíblia diz. Nasceram juntos e houve uma guerra no seu nascimento. Um pouquinho antes, se você ler depois na sua casa, você vai ver no nascimento, Jacó, ele agarra no calcanhar de Esaú. Já desde o ventre era uma guerra, porque duas nações haviam naquele ventre. E até para nascer, para ser o primeiro, teve guerra, porque o primeiro tinha preeminência. O primeiro filho, ele herdaria, ou ele teria a bênção da primogenitura. Ele seria, depois do pai, aquele que comandava a casa, aquele que tinha autoridade sobre a casa. Então, desde o nascimento, houve choque entre esses dois irmãos. Mas o fato é que Esaú, ele saiu primeiro, ele nasceu primeiro. Então, a bênção da primogenitura, a bênção de Deus sobre o primeiro filho, estava sobre ele, tinha tudo em dobro, tinha honra sobre a sua casa, era o filho abençoado e era o filho querido do seu pai. Isaac tinha preferência por Esaú, né? Então, esses dois, desde o seu nascimento, viviam em guerra. Mas o que eu quero trazer dentro do contexto dessa palavra nessa noite é sobre aquilo que Esaú viveu diante de Jacó na sua existência e perdeu aquilo que era de mais precioso diante de Deus por causa dos seus desejos, por causa das suas paixões e da sua satisfação carnal, dos seus desejos carnais, da sua satisfação momentânea, daquilo que o satisfaria só por um momento, em detrimento daquilo que seria a bênção perpétua sobre a sua família, sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos, sobre a sua geração como patriarca da sua casa.
E meditando nessa palavra, e saltou esse tema, trocando o eterno pelo passageiro. Logo uma pergunta é feita: quando nos encontramos trocando o certo pelo duvidoso, quantas vezes você trocou aquilo que era certo por aquilo que era duvidoso? Como um tiro no escuro. Quantas vezes na sua vida você tomou uma decisão sem ter uma certeza daquilo que você estava decidindo, resolvendo sobre a sua vida? Quantas vezes você achou que o certo, que na realidade não era certo, era errado, você achou que era certo e abraçou aquilo com todas as forças, e depois você se frustrou, sabendo que a decisão que você tomou era errada, porque era o caminho errado a ser seguido. Mesmo no momento pensando que era certo, você decidiu errado. Muitas vezes nós nos encontramos assim, queridos, trocando o certo pelo duvidoso. Muitas vezes quando nós passamos por provas, por dificuldades na vida, por lutas, por aflições, nós temos essa tendência de trocar o certo pelo duvidoso. Na hora da pressão, na hora da dúvida, na hora da perseguição, tomarmos decisões erradas e fazermos escolhas incertas e erradas em nossas vidas. Depois colhemos um fruto amargo, depois colhemos uma resposta amarga sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós decidimos. Talvez no momento de precipitação, no momento sem pensar, sem consultar a Deus, sem buscar o conselho do seu líder, enfim, tomar uma decisão precipitada. Muitas vezes escolhemos as escolhas erradas. Nem sempre temos a melhor escolha. Talvez, você pode até dizer: pastor, mas muitas vezes as escolhas que se apresentam para mim nem sempre são as melhores. E eu acabo escolhendo por aquelas que se apresentam diante de mim. E acaba tendo um resultado que você já sabe que você já teve. Mas há 3 coisas aqui que eu quero observar nessa noite, querido. Dentro dessas escolhas que eu e você fazemos diariamente em nossas vidas, seja para qualquer coisa na sua vida, que vai repercutir no seu dia de amanhã, na sua existência, na sua família, nos seus filhos, na sua casa, na sua própria vida. Primeiro, muitas vezes nós não tomamos isso, nós escolhemos, ou nós decidimos por precipitação. Somos precipitados em tomar decisões, em fazer escolhas para as nossas vidas, e sofremos por causa disso. Muitas vezes nós não sabemos escolher com base nas bênçãos espirituais. Nós somos imediatistas, nós queremos para agora, e nós temos talvez a visão mais material e mais carnal do que espiritual. Tomamos a nossa decisão pela carne, esquecendo da direção espiritual, esquecendo que tudo que nós temos que fazer debaixo da bênção, do conselho, da direção de Deus. E uma outra coisa, muitas vezes as nossas escolhas também não são feitas debaixo da aliança que nós temos com Deus. Sabe que você tem uma aliança com Deus? Ontem houve um casamento aqui na igreja. Nós falamos sobre a aliança de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. Mas se tratando da vida espiritual, eu tenho uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus é eterna, e ela não pode ser quebrada. E tudo que eu decidir na minha vida, tudo que eu combinar na minha vida, tudo que eu projetar na minha vida, eu preciso colocar Deus na frente, porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu não estou vivendo sozinho, eu não vivo segundo o meu próprio deleite e o meu conselho. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu gosto muito do meu cunhado, do Wander, quando a gente conversa, e muitas vezes ele fala assim: olha, tudo que eu vou fazer, eu pergunto para Deus se é isso que Ele quer. Eu gosto do jeito que o Wander fala, que ele fala: eu pergunto para o Senhor: Senhor, o Senhor me dá essa permissão para eu fazer isso? Eu acho bonito isso, porque é o reconhecimento da aliança. Tem um pacto com Deus, e tudo que eu faço em reverência ao Senhor. Eu não faço por mim mesmo, porque acima de mim está Ele, e eu preciso da direção dEle para a minha vida.
Essas três coisas, querido, muitas vezes nós escolhemos, tomamos decisão, fazemos as coisas pela nossa própria precipitação, muitas vezes fazemos sem a base, sem o consentimento de que aquilo está ligado ao mundo espiritual e fazemos de uma maneira carnal, não fazemos com base nas bênçãos espirituais, mas sim para aquilo que nós queremos para a nossa vida. E muitas vezes também nós tomamos as nossas decisões e fazemos escolhas sem buscar o consentimento de Deus e sem lembrar que nós temos uma aliança com Deus. Isso é sério, queridos. Aliança com Deus. Esaú tinha uma aliança com Deus. Jacó também tinha uma aliança com Deus. Mas Esaú, sobre a vida de Esaú, estava a bênção da primogenitura. Vamos tirar aqui a primogenitura e colocar a bênção da salvação. A bênção da redenção, a bênção de Deus sobre a casa, sobre a família, sobre a existência, o ministério, o caminhar, o viver. Esaú tinha essa bênção que foi dada por Deus, já era algo que foi designado pelo próprio Deus e estava sobre a vida dele. Mas eu quero discorrer nessa noite sobre esse fato tão interessante que aconteceu na vida de Esaú e Jacó. Esaú perdeu a bênção da primogenitura, por incrível que pareça, por alguns detalhes cruciais nesse pequeno relato de Gênesis 25, do 29 ao 34. Se nós governarmos a nossa alma, querido, se nós deixarmos que a nossa alma nos governe, ao bel prazer dela nos momentos de crise, nós teremos um grande risco de sairmos do propósito de Deus com grande facilidade. Se você deixar a sua alma te governar num momento de crise, num momento de infelicidade, num momento de dor, num momento de perseguição, num momento talvez de uma calúnia, ou talvez de sofrimento, de enfermidade, eu não sei, de provas, de lutas, se você permitir que a sua alma governe a sua vida, nesses momentos, você vai correr um grande risco sobre a sua existência e a sua salvação. Isso foi o que aconteceu com a vida de Esaú, que era um escolhido de Deus e tinha uma bênção sobre a sua vida. Então, analisando essa palavra, meditando sobre essa palavra, o primeiro alerta que deve se acender em nós, sobre essa questão de vigiarmos sobre a nossa bênção, sobre a nossa primogenitura, a nossa salvação, sobre aquilo que nós estamos colocando na frente das nossas vidas, ou acima de Deus, desta aliança que nós temos com o Senhor. O dia que você levantou a sua mão, o dia que você confessou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, você fez um pacto com Ele, você fez uma aliança com Ele, e essa aliança é inquebrável. A aliança, ela é inquebrável. Ela foi feita com Deus. Ela não foi feita com homens. Ela foi feita diante dos homens, mas ela foi feita com o próprio Deus, com o próprio Criador. Gênesis 25, 29 diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. Jacó era um homem que habitava em tendas, ele cultivava. Já Esaú, seu irmão, ele era caçador. A Bíblia diz que ele era viril, que ele era um homem forte, um homem bravo, um homem que caçava, um homem que era enérgico, que tinha um homem forte, expressivo, e ele vivia caçando. Era um homem grosso, tosco, que vivia nas caças. E nesse momento, quando Esaú volta da caça, estava cansado, fadigado de caçar, de caminhar pelo campo. E quando ele chega, ele se depara com seu irmão fazendo uma comida, um alimento que a Bíblia chama de um guisado vermelho. E a Bíblia diz que Jacó estava cozinhando esse guisado e Esaú chega do campo cansado. Esaú bate os olhos naquele guisado, meu irmão, cansado, com a língua de fora. E algumas coisas começam a acontecer nesse cenário aqui. Quando nós estamos cansados,
na caminhada. E o cansaço aquele é retratado pelas provas, é retratado pelas lutas, é retratado pelas dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas no casamento, sejam elas na vida espiritual, aonde for, o cansaço é retratado neste momento. O cansaço está ligado ao nosso corpo, à nossa alma. Esaú tinha consentimento, ele tinha o entendimento da sua primogenitura, mas o cansaço sobre a sua alma ofuscou isso dele. Quando ele chega, ele pede o guisado para o seu irmão, e nesse diálogo entre Esaú e Jacó, algumas coisas acontecem. O cansaço deixou Esaú vulnerável, porque ele estava cansado, e o fato de estar cansado e faminto, desejoso em saciar a sua fome e descansar e ter um momento de prazer, de matar a sua fome, de saciar o seu interior, fez com que ele perdesse a sua bênção. O que acontece, querido, quando eu e você estamos esgotados, cansados, talvez por excesso de trabalho, preocupação, há diversas coisas aqui que nós podemos colocar nessa palavra, decepções acumuladas e assim por diante. Eu volto a dizer, nós devemos tomar decisões, não com base nesses cansaços, mas com base na voz de Deus, porque muitas vezes com o cansaço, com a fadiga, com o estresse, ou talvez até com uma depressão que tenta se instalar, nós tomamos decisões erradas, pensando em satisfazer logo a nossa carne, resolver logo o problema, tomamos a decisão de maneira precipitada, só para resolver o problema na hora, para resolver o problema naquele momento, por causa da nossa necessidade que está sobre as nossas vidas. E sob pressão, querido, nós não sabemos tomar decisão, e saber se sair dela, contra-atacar essa pressão e não se render a ela, porque no momento de pressão muitos se rendem e acabam entregando os pontos, por causa da pressão. Talvez por causa do cansaço, da fome, do desespero, acaba entregando os pontos. Como Esaú fez naquele dia, quando chegou e viu o seu irmão. Esaú chegou do campo, talvez tinha passado o dia inteiro sem comer, irmão, caçando, cansado. Quando ele chega, o aroma daquela comida sobe, entra nas suas narinas como uma flecha, vai no seu estômago, o seu estômago grita, eu quero. O desespero por causa do alimento. Muitas vezes, queridos, quando nós estamos esgotados, talvez quando nós desperdiçamos as nossas forças com coisas infrutíferas, com atitudes infrutíferas, ou com a vida infrutífera, também isso traz cansaço. Isso traz cansaço. Esaú estava exaurido, cansado diante da proposta de Jacó. Ele não resistiu. No versículo 30 disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o que Jacó negocia com Esaú. Esaú pede o guisado vermelho, pede aquele alimento, aquela comida, e Jacó disse: olha, eu posso até te dar, mas então nós vamos negociar. Você me dá a sua primogenitura e eu te dou o guisado vermelho. Vamos tirar Jacó de cena, vamos colocar Satanás aqui, e vamos dizer que a primogenitura é a salvação. Me dá a tua salvação, ou seja, dá aquilo que é mais precioso que você tem sobre a sua vida, e eu vou satisfazer o seu desejo tão importante que você precisa. Esaú disse que ele estava cansado, estava faminto, e Jacó faz essa proposta para ele: me dá a tua primogenitura, eu quero ter a preeminência, eu quero ser o primeiro, eu quero ter a honra da casa da família, e eu te dou a comida que eu preparei. Irmão, era um prato de comida, era uma panela de comida, era um guisadinho vermelho. Esaú podia muito bem ir lá para sua tenda, com mais uma hora talvez,
1h30 ele faria uma comida para ele. Mas ele resolveu negociar a comida do seu irmão. E resolvendo a comida do seu irmão, ele colocou a sua primogenitura em xeque. Ele colocou aquilo que era mais precioso que ele tinha de Deus na negociação. Isso que acontece com muitos cristãos, queridos. Eles negociam a sua salvação, negociam a sua vida espiritual, negociam a sua vida com Deus, com as coisas do mundo. Eles trocam a vida com Deus, trocam a sua primogenitura, trocam a sua aliança com Deus por um prato de lentilhas, por um guisado vermelho, para satisfazer a sua vida por um momento, por uma bênção, por aquilo que é entregue na hora, o evangelho light, o fast food, aquilo que vai satisfazer no momento, aquilo que vai ser entregue na hora. Aquilo é mais importante do que o eterno. Se troca o eterno por aquilo que é passageiro, aquele que vem só satisfazer na hora. Porque depois de 3 horas, 4 horas que Esaú comeu aquela comida, ele estava com fome de novo. E a sua primogenitura tinha ido embora. Que era mais precioso, tinha ido embora. Se nós não guardarmos no nosso coração, no princípio da palavra de Deus, nós corremos esse risco, querido. Satanás está à espreita, está esperando o momento, oferecendo todos os dias os seus pratos. Pensa que a comida do inferno não é cheirosa, irmão? A comida que Satanás faz, ela é cheirosa. A sua carne, a minha carne, ela clama por essa comida, porque a Bíblia diz que nós somos vendidos ao pecado. E as comidas que este mundo prepara, elas vêm com um cheiro, um aroma perfeito, agradável para a nossa carne. E se nós não estivermos vivendo no princípio do Senhor, na palavra do Senhor, esses pratos poderão se tornar mais gostosos ainda do que eles já são para as nossas vidas. Quantos cristãos já deixaram a mesa de Deus para sentar nas mesas deste mundo, para se colocarem diante dessas mesas impuras, dessas comidas, essas comidas podres, essas comidas impuras? Eu me lembro de Daniel, que foi preso em Judá, levado cativo para a Babilônia. E Daniel, ele assentou-se no seu coração, como a Bíblia diz, para não se contaminar com a comida do rei. Porque os costumes dos judeus eram totalmente diferentes dos costumes da Babilônia, de todo mundo à sua volta. E Daniel não queria comer as especiarias, as comidas, todos aqueles alimentos que eram oferecidos a ídolos, a deuses falsos. Daniel não queria participar daquela mesa infiel, porque ele temia a Deus. No seu coração estava o Todo-Poderoso, ele tinha reverência com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, e ele sabia que ele tinha que manter essa aliança com Deus. E ele não poderia, em hipótese alguma, abrir mão do que era mais precioso, a sua aliança com Deus, em detrimento de uma comida rápida, daquilo que ia satisfazer só a sua alma e o seu corpo. Nesses dias, querido, que nós estamos vivendo, até a volta de Cristo, muitos cristãos trocarão a sua primogenitura por um prato de comida, deste mundo, perdendo a sua salvação, perdendo aquilo que é mais precioso, e não haverá volta, porque se embrenharam com as coisas deste mundo. Porque não guardaram os seus corações no princípio de Deus. Porque muitas vezes os desejos estão lutando dentro de nós para governar a nossa alma, governar a nossa carne. Quem deve governar a sua vida, querido, é o seu espírito. Nele habita o Espírito Santo. Sobre ele está o Espírito Santo te conduzindo, falando com você. Jamais a nossa alma, ela deve governar a nossa vida. A nossa alma está ligada aos nossos sentidos: olfato, paladar, o toque, a visão, a audição. A nossa alma está ligada às nossas paixões, aos nossos desejos.
Tem um exemplo aqui. Esaú chegou cansado, faminto, desejoso. O cheiro da comida encheu aquele lugar. E ele pediu para Jacó. Jacó negociou com ele: eu te dou a comida, mas você me dá a primogenitura. E Jacó disse para ele: ó, você precisa jurar. Em outras palavras, você precisa se prostrar, se render e passar para mim, entregar aquilo que é seu de direito, passar para mim de fato e de direito. Jure, entregue para mim. Eu me lembro da ocasião de Jesus no deserto, 40 dias. Ao término dos 40 dias, Satanás se apresenta a Jesus. E aí ele vai tocar no momento da necessidade que Jesus está passando. Jesus estava com fome, queridos, obviamente, 40 dias sem comer, jejuando. E ele diz: olha, se você realmente é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E aí você pode matar a sua fome, saciar a fome do seu estômago, do seu corpo que está 40 dias sem comer. Mande, você não é o Filho de Deus? Mande que essas pedras se transformem em pão. E nesse momento, querido, Jesus não fica conversando com Satanás. Jesus não fica negociando como Jacó ficou negociando como Esaú ficou negociando com Jacó. Ah, se você sentindo o cheiro da comida, sentindo o cheiro, o tempero da comida, negociando com Jacó: se você me der, eu te dou a primogenitura. Não, eu quero a panela toda. Jesus não ficou negociando com a comida de Satanás, irmão. Sabe o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não negociara com Satanás naquele momento. Ele disse em alto e bom som: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esaú, irmão, ficou rodeando a panela. O cheiro da fumaça, o tempero, entrou no seu coração, no seu estômago. E quem falou não foi mais a boca de Esaú, foi o estômago dele. Foi tão forte isso, querido, que no versículo 32 ele diz assim: disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Eu estou quase morrendo de fome, desesperado, essa comida na minha frente. Sabe o que eu vejo aqui? Uma frase que muitos falam. Uma frase que muitos falam. Até crentes falam isso: eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação, esse cansaço. Eu vou me render, eu vou me entregar, eu entrego os pontos, eu vou morrer na praia. Já viu o cara que nada. Quando ele chega na praia, chegou na praia, glória a Deus, vitória, cheguei em terra firme, morre na praia. Isso aconteceu com Esaú, essa história aconteceu com Esaú. Quando Esaú estava dizendo assim: estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Irmão, por causa de uma comida, por causa da fome que ele estava, o desespero entrou na sua alma. Eu estou a ponto de morrer, eu não quero saber de primogenitura, eu não quero saber de aliança, eu não quero saber de compromisso que eu fiz ou que eu tenho. Eu só quero comer essa comida, saciar a minha fome é o que me interessa, é o que me importa. Eu não aguento mais. Falso argumento, querido. Se eu perguntar aqui para você, se você já falou isso algum dia, em momentos de duras provas e até perseguições, em escassez, nós corremos o risco de dar ouvido para o nosso estômago, para a nossa carne, porque nós temos o homem assim. Nós somos imediatistas. Nós queremos resolver o nosso problema muitas vezes com a força do nosso braço, com a força do nosso intelecto. Nós queremos resolver do nosso jeito, porque do nosso jeito muitas vezes é mais fácil. Deixa que eu faço do meu jeito. Quando você quer uma coisa, faça você mesmo. Não é assim? E nessa forma de agir, muitas vezes nós perdemos a bênção, porque nós não damos a oportunidade para Deus agir. Nós não damos a oportunidade
para Deus mover a situação, para que Deus faça a vontade dEle, para que aquilo que está reservado para mim e para você como bênção, seja manifestado pelo Senhor, quando nós tomamos a decisão pela nossa força, pelo nosso braço. Quando nós estamos em fome, em escassez, em dificuldade, nós dizemos: eu não aguento mais. Isso sai de dentro da alma, como saiu de Esaú. Estou a ponto de morrer, para quem me servirá a primogenitura? Eu não quero saber de primogenitura. Eu estou cansado, eu estou com fome. Não me importa a primogenitura. Eu não quero saber da aliança que eu tenho. Eu não quero saber do pacto que eu tenho, do compromisso que eu tenho. O que me importa é resolver o meu problema. Sabe o que eu vejo aqui? Um homem se entregando aos gritos da sua alma. Um homem se entregando aos gritos desesperados da sua alma, do seu próprio ventre. Do seu próprio ventre. Porque era no momento, assim como Jesus passou por esse momento, mas sobressair desse momento. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pão? Quem acha que ele tinha? Levanta a mão. Claro que ele tinha, irmão. Ele era Deus. Se ele fizesse assim, pedras virem pão, elas virariam pão. Mas isso é bel prazer. Só para saciar a si mesmo. O propósito de Deus não é para uma pessoa, é para milhares de pessoas, é para a humanidade. Jesus, quando multiplicou o pão, não multiplicou o pão para os discípulos, multiplicou o pão para uma multidão. Porque o propósito de Deus não é só para mim, não é só para você. O propósito de Deus é para a coletividade, é para todos. Então, se Jesus fizesse isso, ele estava usando o seu poder para o seu bel prazer. Estaria dando margem ao orgulho, à ostentação, estaria dando margem à soberba. Poderia ter feito. Mas, no entanto, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A alma de Jesus estava quietinha no lugar dela, ao passo que a alma de Esaú estava gritando para fora do corpo de Esaú, querendo comer aquela comida, desesperado, independente da sua primogenitura, independente da sua vida com Deus, independente da sua aliança. Não interessava isso para ele. Interessava resolver o seu problema. Não importa o que Deus pensa, não importa o que Deus acha, importa aquilo que eu quero, aquilo que vai resolver o meu imediato, o meu momento, aquilo que eu preciso. Ele desprezou aquilo que era eterno e tomou posse daquilo que era passageiro. Nós temos que tomar cuidado, querido, com as nossas escolhas. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7 e 8: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, olha aqui, o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Se fôssemos dizer em outras palavras, não erreis, Deus não se deixa levar pela carne, Deus não se deixa levar pelas paixões, pelos sentimentos enganosos, Deus não se deixa levar pelo contexto humano, pelas vontades humanas. Não erreis. Nós temos que viver sim no Espírito, para não satisfazer os desejos da nossa carne. Esaú estava vivendo naquele momento, e ele desprezou o que era mais importante para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz de Esaú, querido, em Gálatas, em Hebreus 12, 16 e 17. Diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis, que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esse foi o resultado para a vida de Esaú. Quando ele caiu a ficha que ele tinha trocado a sua primogenitura por um prato de comida, quando ele percebeu que o seu pai Isaac foi e abençoou Jacó no lugar dele, ele saiu desesperado para buscar a sua bênção. Quando ele foi ao seu pai, que já estava no fim dos dias, já pronto a morrer, o seu pai disse: eu já abençoei o meu filho, eu não tenho outra bênção, a bênção do primogênito já foi dada. Isaac tinha dado a bênção para Jacó. E aqui a Bíblia relata
em Hebreus 12, 16 e 17, que ele buscando ainda com arrependimento, mesmo assim em lágrimas, ele buscando, não achou lugar para ele a bênção de Deus, porque ele trocou, está entendendo, querido? Ele trocou aquilo que Deus deu para ele por uma coisa do mundo. Ele trocou a sua aliança eterna por um prato de comida, satisfazendo simplesmente o desejo da sua alma. Isso foi tão, querido, tão poderoso, de forma negativa na vida de Esaú, que toda a descendência de Esaú, os edomitas, ela foi lançada fora da história santa de Israel. Eles perderam um lugar de honra na casa de Israel. Eles perderam o nome na casa de Israel, por causa do gesto desse patriarca, para satisfazer a sua fome, a sua vontade. Aí eu pergunto nessa noite para você: a quem você tem dado prazer? Quem você tem satisfeito? O Senhor? A aliança que você tem com Deus? Ou você tem comido pratos, se alimentado com lentilhas, com guisados vermelhos, que este mundo tem oferecido para você, e trocado a aliança com Deus? Nós temos que refletir, queridos, nessa noite, sobre isso. Jacó disse: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantando-se foi-se, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Todas as vezes que você faz algo sem o consentimento de Deus, todas as vezes que você toma uma decisão sem a direção de Deus, todas as vezes que você faz algo que afronta ou entristece o Senhor, de uma certa forma, você está trocando a aliança por um prato que vai satisfazer a sua vontade. Todas as vezes que você faz a sua vontade, você está declarando para Deus: não importa a sua aliança, o que importa é o que o meu ventre quer. Tiago não diz para nós, ele fala, Tiago 4, ele diz: vós pedis e não recebeis, porque vós pedis mal. Vós pedis para vos gastar em vosso próprio deleite, por isso vocês não recebem. Então muitas vezes nós fazemos as coisas, tomamos decisões, agimos de forma precipitada, esquecendo que nós temos uma aliança com Deus. E quando eu falo de saciar o ventre em si, porque aqui Esaú estava saciando a sua fome, estava cansado, desesperado, estava sem cabeça para pensar, a sua barriga estava pensando por ele. Sabe quando a Bíblia diz assim, Salmo 37, o verso 4 e 5, ele diz, o salmista Davi diz assim: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Que bonito, né? Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que o teu coração deseja. Que tremendo! Deus vai conceder o que o meu coração deseja. Mas primeiro eu preciso me deleitar no Senhor. Primeiro eu preciso me agradar no Senhor. Versículo 4, o verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aqui tem algumas coisas. Para que o meu desejo do meu coração seja atendido, eu preciso me deleitar em Deus, e eu preciso me agradar em Deus. Eu preciso me agradar do Senhor, da sua vontade. Eu preciso fazer a sua vontade. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Logo as minhas decisões estão condicionadas à vontade de Deus. Eu não posso decidir por mim mesmo. E logo muitas vezes quando for decidir e não for a vontade de Deus, eu não posso questionar. Se Deus falar não, e se Deus falar não, eu não entreguei o meu caminho ao Senhor? Se eu entreguei a Ele, se Ele disse não, é não. Se Ele disse assim, é sim. Eu não vou questionar. Mas o problema é quando eu digo que entrego o meu caminho, que me agrado do Senhor, quando eu vou tomar a minha decisão, fazer aquilo que eu penso que está certo, e Deus diz não, e eu faço. Então, irmão, logo você não tem princípio de aliança com Deus. Logo a sua aliança tem que ser reavaliada. Você precisa reavaliar a sua aliança com Deus.
Porque, querido, hoje, essa geração de hoje, é uma geração que quer saciar o seu ventre. É uma geração que quer matar a fome da sua alma. Não importa a aliança que eu tenho. Não importa. Importa é que o meu ventre seja saciado. Importa que eu seja abençoado. Importa que eu coma alguma coisa. Que venha alguma coisa para mim. Que eu sinta o cheiro da comida e eu me alimente, eu sacie a minha barriga. É isso que importa. O restante fica para depois. Mas foi tão grave, querido, que o relato sobre Esaú no Novo Testamento, Hebreus 12, eu vou ler novamente. Ninguém seja devasso. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Olha aqui que Deus falou sobre Esaú. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Foi rejeitado, porque ele já tinha trocado, feito a sua escolha, tomado a sua decisão. Sabe o que é isso aqui? É aquela pessoa que se arrepende, vem, chora, se arrepende, aí depois quando sai para fora, volta de novo, pratica as velhas obras. Aí ela vem, chora de novo, lágrimas de arrependimento, mas por dentro é a mesma coisa, não mudou. Volta para fora, volta para a mesma coisa. Não teve um arrependimento genuíno. Assim como não aconteceu na vida de Esaú um arrependimento genuíno. Depois que comeu, e depois que quebrou a aliança, ainda queria a bênção. Quantos estão assim por aí? Eles fazem a sua vontade, dizem que servem a Deus, que estão com Deus, que estão na igreja, que são cristãos, evangélico. Eu sou evangélico. Fala assim, eu sou evangélico. Fala que é evangélico, não é nem filho de Deus, é religioso, faz parte da religião evangélica. Evangélico. É evangélico, aí quebra a sua aliança, enche o seu ventre, enche a sua alma de coisas que vêm do enganador, porque Jacó era um enganador, enganou o seu irmão, negociou algo precioso. Esaú tinha que falar, rapaz, vamos negociar outra coisa, a minha primogenitura não. O que você quer nesse prato de comida? Eu te dou um carneiro por esse prato. Eu estou tão faminto, desesperado, que eu te dou um carneiro por esse prato de comida. Mas Jacó era astuto, enganador. Ele disse, me dá logo a tua primogenitura. E o bobão do Esaú caiu nessa, deu a sua primogenitura. E depois que vendeu o seu ventre, depois que se rendeu, ainda quis a bênção, irmão. Tem muitos assim, vive no mundo, faz as coisas do mundo, satisfaz a sua carne, quebra a aliança com Deus, não tem princípio, negocia a sua vida com Satanás, depois ainda quer a bênção de Deus, e chora, e pede que Deus abençoe. Senhor, me abençoa, eu sou teu filho. Mas está com o ventre cheio de comida do enganador, está com a vida cheia de comida do enganador, está com a casa cheia de comida do enganador, está com a mente cheia de coisas do enganador, e depois ainda quer a bênção de Deus. Ainda quando recebe alguma coisa, fala assim, foi Deus que me deu. Não foi Deus que deu, foi o diabo que deu, porque o diabo também dá as coisas, mas depois ele toma, ele dá para enganar. Como está a sua primogenitura? O direito que Deus te deu, a aliança que Deus fez com você. Que princípios você tem vivido e como você tem guardado e preservado a sua primogenitura. Eu quero colocar aqui a primogenitura como salvação, como aquilo que é mais precioso, aquilo que você nunca pode negociar, aquilo que você não pode abrir mão, negociar por nada, por valor nenhum, por oferta nenhum, por prazer nenhum. Você não pode negociar por nada na sua vida, por paixão nenhuma, por dinheiro nenhuma, por coisa nenhuma desse mundo. Você não pode negociar. Como está a sua vida? A sua primogenitura, a sua aliança com Deus.
Se coloque de pé e vamos orar ao Senhor.